Acho que as pessoas não entendem a verdadeira maravilha das pirâmides egípcias. Antes de mergulharmos de cabeça, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para mais insights fascinantes sobre as maravilhas do mundo antigo. Imagine estruturas colossais perfurando o céu, suas sombras se estendendo pelas areias do deserto. Estas são as pirâmides do Egito, maravilhas antigas que cativam a humanidade há milênios. Elas se erguem como testemunhos da engenhosidade, ambição e destreza arquitetônica de uma civilização que prosperou há milhares de anos. Essas estruturas monumentais foram construídas como grandes tumbas para os faraós, os reis-deuses do Antigo Egito, que acreditavam em uma vida após a morte mais magnífica do que a própria vida. As pirâmides foram projetadas para garantir sua passagem segura para o outro mundo e para preservar seu legado por toda a eternidade. A precisão e a escala de sua construção continuam a confundir engenheiros e arquitetos modernos, alimentando especulações sobre tecnologias perdidas e intervenção extraterrestre. As pirâmides do Egito não se limitam a um único local, embora algumas áreas tenham uma concentração maior do que outras. Elas estão espalhadas ao longo do rio Nilo, principalmente na margem oeste, que os antigos egípcios associavam ao reino dos mortos. Das primeiras pirâmides em degraus de Saqqara às majestosas pirâmides de Gizé, cada estrutura reflete a evolução da construção de pirâmides ao longo dos séculos. O Planalto de Gizé, lar das pirâmides mais icônicas, serviu como necrópole para os faraós da Quarta Dinastia, destacando seu poder e influência. O rio Nilo desempenhou um papel crucial na construção e acessibilidade das pirâmides. Explorar esses vários locais de pirâmides revela a evolução do projeto da pirâmide, desde as estruturas escalonadas do período dinástico inicial até as pirâmides de faces lisas do Império Antigo. No Planalto de Gizé, nos arredores do Cairo moderno, estão as 3 pirâmides mais famosas do mundo. A Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como Pirâmide de Quéops, a Pirâmide de Quefren e a Pirâmide de Miquerinos. Essas estruturas colossais, cada uma com o nome do faraó que ela sepulta, dominam o horizonte e se tornaram sinônimo do próprio Egito Antigo. A Grande Pirâmide, a mais antiga e maior das 3, é um feito de engenharia impressionante. Adjacente à Grande Pirâmide está a Pirâmide de Quefren, um pouco menor, mas igualmente impressionante. A Pirâmide de Miquerinos, a menor das 3, fica na extremidade sul do Planalto, completando o trio icônico. O complexo de Gizé também abriga a enigmática Esfinge, uma estátua colossal de calcário de uma criatura mítica com corpo de leão e cabeça humana. As pirâmides do Egito cativam a imaginação humana há séculos, inspirando inúmeras teorias e especulações sobre sua construção, propósito e significados ocultos. Um mistério duradouro são os métodos precisos de construção empregados pelos egípcios. O tamanho enorme e o peso dos blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas, levantam questões sobre como eles foram extraídos, transportados e içados com a tecnologia limitada disponível na época. As teorias são abundantes, variando do plausível, como o uso de rampas, alavancas e rolos, ao mais especulativo, envolvendo tecnologias avançadas perdidas no tempo. Seção 5. Alinhamento celestial, pirâmides e as estrelas. Os antigos egípcios eram observadores atentos do céu noturno e sua cosmologia estava profundamente entrelaçada com a astronomia. O alinhamento das pirâmides de Gizé com os pontos cardeais sugere uma conexão deliberada com as estrelas. Alguns estudiosos acreditam que as pirâmides foram projetadas para se alinhar com estrelas ou constelações específicas, como o Cinturão de Órion, que os egípcios associavam a Osíris, o deus do submundo e do renascimento. Os chamados poços de ventilação na Câmara do Rei, por exemplo, são orientados para estrelas específicas, sugerindo uma conexão simbólica entre a alma do faraó e os céus. As pirâmides, portanto, podem ser vistas não apenas como tumbas, mas também como observatórios astronômicos gigantes.
incorporando o profundo conhecimento dos egípcios sobre o cosmos e seu lugar dentro dele. Seção 6. A tumba dos faraós, desvendando o propósito da pirâmide. Embora as pirâmides sejam amplamente reconhecidas como tumbas para os faraós, seu verdadeiro propósito e função vão além de simplesmente abrigar os restos mortais do governante falecido. As pirâmides não eram simplesmente câmaras mortuárias, mas estruturas elaboradas projetadas para proteger o corpo do faraó, seu Ka, que é sua força vital, e seu Ba, que é sua alma, e para equipá-los para sua jornada para a vida após a morte. As câmaras e passagens ao redor eram frequentemente adornadas com entalhes e hieróglifos intrincados, retratando cenas da mitologia egípcia e o reinado do faraó, enfatizando ainda mais seu status divino e seu papel em garantir a ordem cósmica. Seção 7. Construindo gigantes. Um testamento à engenhosidade humana. A construção das pirâmides foi um empreendimento monumental, exigindo um nível impressionante de organização, habilidade de engenharia e mão de obra. Os egípcios usavam principalmente calcário, extraído de locais próximos ao Planalto de Gizé, e transportado por barco ao longo do rio Nilo. O granito, usado para elementos específicos como o sarcófago, teve que ser transportado de pedreiras distantes, algumas localizadas a centenas de quilômetros de distância. A colocação dos blocos de pedra maciços, especialmente aqueles usados nas camadas superiores da pirâmide, exigiu soluções de engenharia engenhosas. Seção 8. Explorando as profundezas labirínticas. Aventurar-se dentro de uma pirâmide é como entrar em outro mundo, um reino de escuridão, mistério e sussurros antigos. Enquanto algumas pirâmides foram extensivamente exploradas e suas câmaras internas mapeadas, outras permanecem parcial ou totalmente inacessíveis, seus segredos ocultos sob toneladas de pedra e a passagem do tempo. A maioria das pirâmides tem um núcleo central, normalmente contendo a câmara mortuária, cercado por uma rede de passagens, câmaras e poços. As paredes das câmaras internas e passagens eram frequentemente adornadas com entalhes intrincados, hieróglifos e pinturas coloridas, oferecendo vislumbres das crenças religiosas, rituais e vida cotidiana dos antigos egípcios. Seção 9. As pirâmides. Hoje, guardiãs da história. As pirâmides do Egito permanecem hoje como símbolos duradouros de uma civilização que floresceu há milhares de anos. Sua grandeza e mistério continuam a cativar o mundo. Reconhecidas como patrimônios mundiais da Unesco, elas são testemunhos da engenhosidade, ambição e realizações culturais do Antigo Egito. Hoje, as pirâmides de Gizé e outros locais em todo o Egito atraem milhões de visitantes a cada ano, ansiosos para testemunhar essas maravilhas antigas em primeira mão. O governo egípcio, em colaboração com organizações internacionais, está ativamente envolvido na preservação e proteção desses frágeis tesouros para as gerações futuras. Seção 10. Mistérios permanecem, revelando o desconhecido. Apesar de séculos de exploração, pesquisa e análise, as pirâmides do Egito ainda guardam muitos segredos. Seus mistérios continuam a intrigar e confundir estudiosos, arqueólogos e entusiastas. Um mistério duradouro são os métodos precisos usados para transportar e içar os blocos de pedra maciços. Outra área de pesquisa em andamento é a interpretação das inscrições hieroglíficas encontradas nas pirâmides. Além disso, o propósito e a função de certas características dentro das pirâmides, como os chamados poços de ventilação na Grande Pirâmide, permanecem um assunto de debate. Seção 11. Conclusão. Símbolos atemporais da brilhância antiga. As pirâmides do Egito permanecem como testemunhos duradouros da engenhosidade, ambição e crenças espirituais de uma das civilizações antigas mais fascinantes do mundo. Seu tamanho colossal,
alinhamento preciso e estruturas internas complexas continuam a cativar e inspirar admiração, lembrando-nos das possibilidades ilimitadas do esforço humano. À medida que continuamos a explorar e estudar essas estruturas enigmáticas, ganhamos uma apreciação mais profunda da rica história e legado cultural do Antigo Egito. Os mistérios que cercam seus métodos de construção, seus alinhamentos astronômicos e toda a extensão de seu significado simbólico garantem que as pirâmides do Egito continuarão a cativar a imaginação humana por gerações. Se você gostou deste vídeo e quer saber mais sobre a fascinante história do Egito Antigo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!